Todo mundo tem muito medo de montar a parte de infraestrutura de crédito. Por isso que eu comento muito sobre procurar empresas terceiras que possam te prover esse tipo de serviço. A gente tem muita inovação. Hoje você quer consumir, você quer comprar um produto, não necessariamente você quer efetuar um pagamento. Quanto mais integrado, quanto mais silencioso for aquele processo de pagamento, melhor. Hoje a gente tem muito focado a tokenização de 100% das transações. Então, se eu puder ter 100% das transações tokenizadas nos próximos 3, 4 anos, seria o mundo ideal. E aí eu não estou falando só de user experience, eu estou falando de mais segurança, eu estou falando de mais conversão também para o varejista. Tá. E, obviamente, na ponta para o cardholder, eu estou falando de uma transação muito mais fluida, muito mais rápida. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Azicast, o podcast da Azify. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Vou trazer um pouquinho aqui da mini bio dela. Tenho certeza que vocês vão aprender demais hoje aqui e vão ter bastante conteúdo e alguns insights que eu tenho certeza que vocês vão tirar do papel vários planos. Ela é vice-presidente da Mastercard hoje, liderando iniciativas de retail, commerce, fintechs e parcerias digitais no Brasil. Tem mais de 20 anos de experiência, sempre trabalhando com pagamentos e tecnologia para o mercado financeiro. Construiu sua trajetória passando por grandes players brasileiros, como Rede, Fiserv, GetNet, Lynx e Banks, sempre trabalhando entre a adquirência, software e inovação financeira. Seja muito bem-vinda, Roberta Vale. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do papo hoje. É uma grande honra, né? A gente sabe o quanto que você é relevante, o quanto que você já fez, né, pela nossa indústria, né, e continua fazendo. Então, eu tenho certeza que você vai trazer aqui muita coisa legal para o nosso público. Queria começar te perguntando, conta um pouquinho, quem é a Roberta Vale? Bom, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal e da minha trajetória profissional. Você já comentou, né? Então, sou formada em marketing, sou pós-graduada em finanças, tenho 2 filhos, meu filho mais velho é o Theo, né? Tem 7 anos, minha filha mais nova tem 5 anos, a Cora. Sou casada, estou há mais de 21 anos com meu marido. Que me apoia muito, né, nesse mercado, inclusive. Legal. Acho que é essencial, né, na vida profissional a gente ter aí todo o suporte familiar para que a gente consiga realmente ter o melhor desempenho possível na vida profissional. É sempre a bola de cristal, né, que a gente nunca pode deixar ela cair, né? Com certeza, com também certeza. Passo por esse desafio, né, que é difícil a gente equilibrar, né, muitas vezes, né? Até por conta da própria posição, exige muito, né, da gente. Sim. E equilibrar o pessoal e o profissional é realmente divertido, né? Com certeza. É desafiador. E, Roberta, como que você caiu no mundo do mercado financeiro? Assim, foi algo que você desejou, planejou ou aconteceu? Olha, eu me espelhei muito no meu avô. Meu avô sempre foi um alto executivo, ele foi CFO de algumas multinacionais e eu sempre olhava para ele admirando, né? E sempre pensei que eu queria ser alguém como ele, né? Uhum. Um provedor, uma pessoa que gostava muito do que ele fazia, era realmente apaixonado pelo trabalho e pela vida, né? Então, inclusive, trabalhou até o final da sua vida. E eu, assim que eu me formei, eu falei, eu quero trabalhar numa multinacional igual o meu avô, né? Independente da área. Sim. Então, acabei entrando num processo da Ambev, que foi onde eu comecei minha carreira, né? Então, bem de consumo, nada a ver com o mercado que eu estou atualmente. Mas a Rede, na época, né, que estavam pensando já na abertura de mercado, ainda na época, Rede era a Mastercard, né, era a Redecard, Mastercard, e aí tinha o nosso concorrente com a outra bandeira. E aí a Rede estava buscando pessoas no mercado que fossem muito focadas em meta, né? Aquela agressividade que tinha naquela época da Ambev. E eu recebi um convite para ir trabalhar na Redecard, que eu não sabia, assim, não tinha a menor ideia de onde eu estava colocando meu pé. Mas uma vez que eu entrei lá, me apaixonei pelo mercado de pagamentos, pelo mercado financeiro, inovação, tecnologia. E cá estou eu até hoje, né? Mais de 20 anos depois. Que legal. A minha história é bem parecida com a sua. Ah, é? Só que
eu estava no seu concorrente, né? Mas foi bem legal, assim, acho que é mais ou menos o mesmo momento do mercado, né? Cara, de exclusividade, né? Enfim, Sim. que foi ali uma época bem saudosa, né? Dessa inovação, né? Que o mercado trouxe de ter ali a aceitação, né? Em várias maquininhas. E, Roberta, aí eu quero agora entrar aqui muito na sua especialidade hoje, o que você lidera na Master, né? A gente sabe hoje que os serviços financeiros é sempre um outro motor, né, de receita, principalmente do varejo, né? E o varejo tem procurado bastante inovar nesse cenário, né? Como é que você está enxergando isso, principalmente com a visão Mastercard, né, de como pode ajudar, né, os varejistas, né, a terem aí uma nova linha de receita e entrar para um produto que de repente eles nem imaginam, né, que poderiam ter tanto resultado com um cartão, por exemplo? Não, claro. Primeiramente, eu acho que o caminho que esse mercado está seguindo, ele acaba refletindo muito a maturidade, tanto do mercado financeiro quanto do mercado mais digital. Então, acho que no Brasil a gente já tem esse mercado muito maduro, né? E aí chegou num nível de maturidade que ele começa a ter já uma intersecção com a experiência, né? Uhum. Então, hoje, você entra num app, você não quer mais só comprar um produto. Você quer ter acesso a crédito, você quer ter acesso a produtos financeiros, você quer, de repente, pagar uma conta ali. Então, sim, o que você puder, né, integrar, né, e ter essa experiência cada vez mais fluida entre serviços financeiros, produtos digitais, né, e, inclusive, os produtos de consumo, você acaba tendo ali aquele cliente muito mais fiel, né? Ele acaba tendo uma conexão maior com aquela marca, e isso é um dos principais motivos que hoje eu vejo grandes varejos buscando ter a sua própria marca de cartão de crédito, para não só prover crédito, mas também como uma forma de atrair, reter, fidelizar, pensar naqueles benefícios que ele pode gerar para o cliente dele, para quando aquele cliente pensar em comprar qualquer produto que venha a marca dele como top of mind e que ele vá lá consumir e fique feliz, né, com a marca. Você está vendo assim uma tendência do varejo em deixar de ter aquele cartão de marca própria sem bandeira, né, para um cartão Mastercard, por exemplo? Sim, com certeza, com certeza. Obviamente, a gente, quando fala de cartão PL, né, que é o Private Label, onde ele só pode ser utilizado dentro ali daquela loja, daquela marca, você está restringindo a usabilidade daquele cartão. Sim. Então, uma vez que você provê, né, a possibilidade de não só ter o cliente, ele usar ali dentro para comprar seus produtos e serviços, mas que ele também possa usar além ali da sua loja, querendo ou não, você está ao tempo todo ali na mão do teu cliente. Você vai gerar uma recorrência maior e, com certeza, a fidelidade ela vai acabar vindo, né? Não tem como ver a todo dia a sua marca ali na carteira dela e você usando teu cartão em outros lugares. Com certeza, isso é muito relevante. E quando a gente pensa assim nesse valor agregado, né, que essas soluções integradas que o varejo pode desenvolver, né, e alguns deles têm isso muito bem evoluído, né? O que você acredita assim que da sua experiência que você viu, o que é o maior benefício, né, que leva para o consumidor ter toda essa experiência, talvez num único app, né, com algo totalmente embedado assim, né, e pensando até no embedded finance, né, como que esse varejo tem conseguido trazer essa experiência completa para o consumidor final ali? Você acha que isso de fato tem gerado valor? Ah, com certeza. Hoje você quer consumir, você quer comprar um produto, não necessariamente você quer efetuar um pagamento. Então, quanto mais integrado, quanto mais silencioso for aquele processo de pagamento, melhor. O pagamento ideal, eu brinco que é aquele que você não percebe que aconteceu. Então, você entrou na loja, você escolheu o seu produto e você foi embora com o seu produto feliz, né? Você não perdeu tempo pensando em como você ia pagar, né, se você ia ter que pegar uma fila, se ia ter fricção. Então, quanto mais integrado, né, com menos fricção, com uma user experience melhor, com certeza você vai trazer
muito mais valor para aquele teu cliente, né? E além disso, você acaba tendo acesso a dados de consumo, inteligência desses dados, consegue prover experiências únicas, hiperpersonalizadas, benefícios exclusivos. Então, você consegue também passar aquela sensação de que aquele cliente é um cliente único e especial. Então, a gente fala ao mesmo tempo de escala, mas ao mesmo tempo de uma hiperpersonalização que, devido à IA, inovação tecnológica, muita tecnologia embarcada, muita segurança também, porque segurança não menos importante, se eu não confio, eu não volto. Então, tem que também ter muita segurança. E isso, com certeza, a Mastercard consegue ofertar e em parcerias, por exemplo, com a Azify, é bem possível de ter um produto muito mais completo. Com certeza. E pensando assim na principalidade, né, assim, pensando que um varejo tem a emissão do cartão, né, e consegue ofertar para o seu cliente, o que você tem visto assim de principal caso, não caso de uso, mas principal diferencial que o varejo leva ali para aquele cliente, para que ele use mais esse cartão dele do que de um banco tradicional, por exemplo? Você acha que está muito mais ligado ali a um desconto na loja, a uma experiência diferente na loja? Ou talvez só de ter, né, um cartão com a possibilidade de trazer um crédito ali, né, para aquele cliente já é um atrativo que faz bastante diferença? Um cartão co-brand, eu vejo que ele tem 2 pilares super importantes, né? Primeiro é prover crédito e o tema de fidelidade. Então, eu vejo sim como trazer uma experiência diferente para o cliente. Pode ser um parcelado diferenciado, pode ser um cashback, pode ser qualquer outra coisa que você, né, como varejista, consiga ofertar para o teu cliente, vai fazer toda a diferença na hora dele pensar em qual loja ou qual marca ele vai consumir. Hoje é muita informação o tempo todo que você tem acesso. Então, para você conseguir filtrar tudo isso e ter relevância, e aí ser realmente o principal na cabeça do consumidor, realmente existe um trabalho bem intenso a ser feito por trás, né? Sim. E pensando nessa parte de ser essa experiência omnichannel e talvez assim, como que a Mastercard ajuda esse varejo ou qualquer outro cliente, né, a transformar essa experiência numa experiência agradável, de uso fácil, né? Hoje a gente tem as wallets, né, que ajudam demais, né? A gente não precisa mais do cartão físico, né? Mas além disso, assim, e dentro de todas essas iniciativas que a Mastercard tem, né, que a gente sabe que é extremamente agressiva no bom sentido da palavra, de ter muitas opções, né? O que você acha que para o varejo e para outros clientes, né, e para essas áreas que você lidera, tem feito mais sucesso assim? Bom, falando um pouquinho de transformação digital e inovação tecnológica, hoje a gente tem muito focado a tokenização de 100% das transações. Então, se eu puder ter 100% das transações tokenizadas nos próximos 3, 4 anos, seria o muito ideal. E aí eu não estou falando só de user experience, eu estou falando de mais segurança, eu estou falando de mais conversão também para o varejista. Tá. E, obviamente, na ponta, para o cardholder, eu estou falando de uma transação muito mais fluida, muito mais rápida. É muito ruim quando você não tem uma transação aprovada, né? E, às vezes, ela acontece não por um motivo de falta de crédito, mas talvez por um outro processo. E uma transação tokenizada, ela consegue trazer muito mais informação para que os bancos emissores, eles acatem mais essa transação. Além disso, um outro tema que a gente tem trabalhado bastante é a autenticação biométrica. Isso é legal, hein? Acabar com as senhas também, para a gente, é um mundo ideal. Então, no final, você terminar aquela transação, que já é uma transação tokenizada, com uma autenticação biométrica, sem precisar inserir ali uma senha, e, ao mesmo tempo, você ter o que a gente chama de liability shift, que é o não ter chargeback, por eu ter toda a aprovação desse ecossistema, é o mundo ideal, porque o varejista não vai ter um problema depois de
de encargos, né? De chargeback. E no caso do cardholder, ele vai ter a transação dele aprovada de forma muito mais fluida. Quando você fala dessa iniciativa da biometria, enfim, é tentar ser o máximo possível uma jornada com pagamento via wallet, ou não? Não. Ou na mais verdade, a tecnologia? gente tem diversas formas de ter uma transação tokenizada. Então, Tá. a gente tem, sim, a transação tokenizada através das wallets. Hoje, a maior parte das wallets já faz a transação tokenizada, já processa essa transação de forma tokenizada. Hoje também a gente tem um processo que chama Card on File, que você pode, varejista, se você for PCI, fazer a guarda desses dados de forma tokenizada. Se você não for PCI, você pode fazer através de um terceiro, que seja PCI e que pode contratar um serviço de tokenização da bandeira. E você também tem o Click to Pay, que é um outro produto nosso. É como se fosse uma wallet universal. Tá. Então, a Mastercard consegue trabalhar em apenas alguns cliques, fazer com que aquela transação ela seja aprovada e de forma tokenizada, trazendo uma UX muito mais simples, mais rápida. Quando você fala assim tokenização, eu percebo assim, né, pelo que eu sei, né, e sei pouco, né, sobre esse mundo, a gente está falando muito mais ali da parte digital, eu não precisar de digitar meus dados todos novamente para transacionar. Para o mundo físico, como é que isso se aplica, assim, Roberta? Ou não tem uma iniciativa hoje parecida no mundo com essa? físico, a transação ela já é muito segura, porque você tem ali ou a digitação de senha. Quando eu vou falar de inovação e trazer uma experiência mais fluida, hoje o contactless já ultrapassou mais de 70% das transações. Então, você tirar o cartão, colocar o cartão ali no POS ou na maquininha, que seja, já é uma experiência que menos de 30% da população faz. Então, acaba sendo uma transação fluida. E o que a gente está fazendo agora no online nada mais é tentar replicar a mesma experiência que você tem no mundo físico, só que no mundo online. Então, a gente acredita que já no mundo físico já tem muitas opções de pagamento que são com uma fricção reduzida, né? E complementando tudo isso que eu estou te falando, Gustavo, tem um ponto que eu acho que é importante comentar, que é para onde a gente está caminhando. Então, hoje a gente já fala do Zero Click Search, né? Eu não preciso mais, no final, terminar aquela transação, eu efetuar aquele pagamento. Eu peço para o meu AI fazer uma busca para mim e o AI vai finalizar esse pagamento para mim através de um Agent Pay, por exemplo. Isso é surreal, né? Isso é muito legal. Tem iniciativas da Mastercard assim, voltadas para fomentar e acelerar cada vez mais o uso do cartão por IA? Sim, sim. Inclusive, a gente já fez as primeiras transações aqui no Brasil em março. Hoje a gente já tem mais de 17 parceiros na América Latina que já utilizam o Agent Pay da Mastercard para realizar a transação através do agente de inteligência artificial, obviamente de forma muito segura, com muita responsabilidade. O que é importante comentar aqui é que o agente ele não faz nada sozinho. Sim. Então, eu, como consumidora, eu vou incluir os parâmetros que eu quero para aquela transação, eu vou escolher o meu meio de pagamento, eu vou falar quais são as características do produto que eu quero que aquele agente busque, para que no final o agente ele efetue uma compra fidedigna ao que eu estava procurando. Então, um exemplo disso toda vez que você vai viajar, quantas vezes você já não teve que ficar entrando num site de uma companhia aérea e tentando a melhor cotação possível daquela passagem. Então, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E hoje, por exemplo, você poderia pedir para o seu agente de AI não só te avisar quando entrasse aquela passagem dentro daquele range que você pretende gastar, que está dentro do seu budget, mas ele também finalizar para você aquela transação, para você não perder o timing. Porque ele vai te avisar às 2 da manhã, você vai estar dormindo, você não vai entrar e perdeu, passou
o timing ali da compra. E o agente ele vai fazer isso para você. E de forma segura. Isso é surreal, assim, né? Pensar que hoje a gente tem a possibilidade de não perder, né, esses grandes Sim. deals, basicamente por usar a IA e integrar numa solução, né, como essa da Mastercard. E aí eu até te fazer uma pergunta sobre tendência, né? Você acha que essa é a grande tendência do momento, assim? Principalmente com certeza. que a Master está desenvolvendo? Sim, com certeza. A gente acredita muito é praticamente um zero click, né? Então, é aquela compra de fato silenciosa, né? Ela está acontecendo e não necessariamente você propriamente está lá, inclusive, para fazer. Então, você não teve esse atrito, você não teve a experiência do pagamento, você teve a experiência da compra, né? Você foi lá e adquiriu o seu produto. Nossa, sensacional. E aí funciona desde um modelo programático. Eu quero que você cote para mim opções de passagem para Nova York até R$ 5.000 se achar compra, por exemplo. E também funcionaria se eu desse um comando de voz? Tipo, compra para mim agora uma fralda tamanho M na Droga Raia, por exemplo. Sim, com certeza. Dependendo do agente, né, de AI que você escolheu utilizar e tiver essa função integrada com os métodos de pagamento da Mastercard, com certeza é possível. A minha pergunta está muito mais assim, eu posso deixar, né? É seguro eu deixar o meu cartão lá dentro? Né? Ou eu preciso só fazer, obviamente, com alguma IA que tenha a solução da Mastercard plugada, né? Idealmente... Sim, né? Sim. Tá. Hoje, a Mastercard entrou nesse mercado, inclusive, para transformar o pagamento via agente mais responsável, com muito mais segurança. Então, para trabalhar com os nossos métodos de pagamento, precisa ser um agente cadastrado, um agente sério, com muita segurança por trás. Então, a gente realmente tá lá para garantir que aquela transação é uma transação segura para você. Entendi. Isso é muito legal. Assim, eu fico vendo, já pensando aqui, né, isso sendo massivamente usado, porque a IA está atropelando tudo, né? Assim, é tudo muito rápido, né? Então, eu já vejo amanhã já conseguindo operacionalizar isso de um jeito fácil e que todo mundo vai estar usando, né? Porque cada certeza. dia... hoje eu estava gravando aqui um outro podcast com um outro convidado e foi muito engraçado que ele chegou com o computador aberto e programando a IA, fazendo 1 milhão de coisas, né? Então, assim... até no nosso tempo vago, né, a gente fica ali, de alguma forma, tentando usar a IA para poder ajudar a gente em alguma coisa. Quanto mais para um tipo de serviço como esse, né? Sim. Porque a vida corrida, você precisar já programa, sai de casa, organiza nesse formato. Quando eu voltar, já está lá resolvido, né? É o teu assistente, né? É teu assistente. É teu assistente. Exatamente, é sensacional. Então, acho que as pessoas estão realmente adotando a AI não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Isso está acontecendo. Com certeza. Né? De forma mais rápida do que a gente imaginava. Atropelando, literalmente, né? Que hoje você acha que é o GPT que é legal, amanhã já tem outro, já tem outro, já tem outro, né? Sim. E na hora que você vê tudo que você pode fazer, você consegue usar a IA, né? Sim. E, Roberta, quando a gente fala de tendência, assim, você acha que também essa da IA é a que vai, talvez, acelerar um pouco dessas jornadas de fintechização dos varejos? Ou você acha que tem mais mato alto ainda, assim, com outras coisas? Olha, eu não sei bem ao certo te informar, Gustavo, mas assim, o que eu vejo é que na Mastercard a gente já utiliza inteligência artificial em praticamente todos os nossos produtos e serviços. A gente também trabalha com grandes players de mercado, um OpenAI, uma Microsoft. Então, a gente sim utiliza muito AI para gerar escala. Tem coisas que não tem como. Sem AI, você não vai ter escalabilidade, né? Sim. Então, eu acredito que se você souber, sim, utilizar bem AI, você vai ter uma aceleração, uma escalabilidade maior do teu negócio, com certeza. E uma coisa importante, né, que eu sempre comento assim com meus clientes, segurança não é um custo, né? Segurança é um investimento. Então, investir em ferramentas seguras, investir em segurança da informação é muito, muito importante, né?
E se você não tiver também as ferramentas e não tiver condições de se desenvolver, hoje tem tantos terceiros no mercado que têm estruturas robustas que podem te ajudar no teu negócio. Então, acho que ficar sem trabalhar com inteligência, sem tecnologia de ponta hoje, não tem mais desculpa. Você pode montar uma estrutura, uma operação, por exemplo, de cartão de co-brand de crédito, nesse caso, sem ter licença. Hoje você pode procurar a Zify para fazer isso para você. Assim como na parte de AI, você também tem uma série de terceiros com infraestruturas muito robustas que você pode contratar para te ajudar nesse processo. Quando a gente fala assim, Roberta, que é uma pergunta que eu sempre escuto, e eu queria escutar a sua visão, assim, pensando como Mastercard, né, como grupo. Sempre me perguntam assim, qual é o tamanho de uma empresa para ter o seu próprio banco digital, né? A partir de quando vale a pena, enfim. Quando a gente olha pela ótica do varejo, na sua visão, você acha que hoje já é capaz assim, do médio varejo? Né? Acho que os grandes, todos têm já esse olhar, né? Mas quando a gente pega o médio varejo, você acha que já existe possibilidades, parcerias, empresas que ajudam esses varejos, né, a terem sua própria fintech e a emitir cartão? Com certeza. A gente, inclusive, lá na Mastercard tem diversos parceiros que conseguem prover esse tipo de tecnologia, né? Vocês são um deles, né? Inclusive. Um deles, Mas sim, com certeza. Montar, acho que todo mundo tem muito medo de montar a parte de infraestrutura de crédito, não sabe se tem capital próprio, se vai ter que ir atrás de um capital de terceiro. Eu acho que por isso que eu comento muito sobre procurar empresas robustas, terceiras que possam te prover esse tipo de serviço. A gente tem muita inovação, tem muita empresa séria, tem muita empresa já capacitada em prover esse tipo de tecnologia para aquele cara menor, para aquele cliente menor que não teria capacidade de fazer sozinho. Sim. E pensando nas parcerias, né, que a Master tem bastante incentivo para isso, né? Como que hoje a Master fomenta esse mercado? Assim, né? O que ela faz para ajudar a gerar mais inovação no mercado brasileiro, né? Ou mundial, pensando nesse enriquecimento, né, dos parceiros ao redor? Assim, tem algum programa específico? Existe uma forma de se aplicar? Ou é muito por oferta e demanda mesmo? A Mastercard investiu nos últimos 5 anos mais de 12 bilhões de dólares na aquisição de empresas de tecnologia que vão desde cibersegurança até fidelidade. E, obviamente, a gente também tem uma área de serviços muito grande lá dentro da Mastercard. Então, para aquele cliente um pouco maior, a Mastercard consegue, sim, trabalhar diretamente, provendo esses produtos e serviços. E para aquele cliente menor que acaba procurando a gente sim indica para os nossos grandes parceiros que têm toda a infraestrutura e que têm a capacidade de prover esses serviços diretamente para eles. Você falou da parte de serviços e eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais, porque eu acho sensacional esse pedaço da parceria, né, que a gente tem com vocês, do tanto que vocês ajudam, né, não só com a consultoria, com a ajuda para desenvolver uma pesquisa, por exemplo, para o local que a gente quer atuar, né, até mesmo com iniciativas de marketing. Né, então, se pudesse falar um pouquinho, porque eu acho que isso talvez é o grande diferencial, né, da Master, e o tanto que a Master também abraçou, né, as fintechs e as empresas de infraestrutura, né. Acho que vocês foram certamente vocês são a bandeira que mais fomentam e ajudam essas empresas a ramparem e de fato fomentar esse mercado que vocês não, de alguma forma não atendem diretamente, mas sim através de parceiros, né? Então, o quanto que essa vertical de serviços da Master é importante, né, e na sua visão, quanto que tem feito de coisas diferentes, principalmente nessa parte de ajudar as empresas a terem, né, uma grande quantidade de emissão e a explorar o mercado. Bom, primeiramente, só comentar, a Mastercard ela é a maior empresa emissora de cartão co-brand, tá, aqui no Brasil. Então,
A gente realmente tem bastante expertise. E como você bem trouxe aqui, a parte de serviços hoje já representa mais de 40% da nossa receita. Obviamente, a gente investiu muito, né? Mais de 12 bilhões de dólares. E falando um pouquinho de consultoria, a gente também é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? Acho que nem todo mundo sabe, mas a Mastercard é gigante nesse mercado de consultoria, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma equipe de quase 500 pessoas para dar suporte para todos os nossos clientes. Então, a gente, de fato, quando vai estruturar um projeto de co-brand ou vai dar uma licença, né, gerar uma licença para algum cliente direto com a Mastercard, a gente não simplesmente dá essa licença, a gente suporta todo o processo, né? Então, desde o pré-lançamento, lançamento, produto depois, se precisa ser ajustado ou não. Então, a gente realmente abraça aquele projeto, porque é meu interesse, né? É interesse da empresa que aquilo prospere, né? Sim. Então, também largar sozinho, a chance de prosperar vai ser, com certeza, menor do que as duas empresas se unindo em prol disso. Sim, total. E eu vejo assim claramente, né, como cliente, né, e parceiro, o quanto que essas iniciativas da Master de fato aceleram o nosso processo, né? Porque vocês sabem o caminho, vai por esse caminho aqui que aqui vai ser mais rentável, né? Porque você consegue ter uma via mais, não diria mais fácil, né, mas talvez com mais oportunidade de negócio do que talvez brigar por um caminho aí que você tem vários outros players competindo, né? Então eu acho que essa área da Mastercard, para mim, é um diferencial absurdo. E, assim, já usei várias vezes, né? E a gente, hoje, aqui na Azify também, tem um processo agora aí de tentativa de contratação, porque a gente vê valor demais e sabe o quanto que acelera, né? Principalmente para pensar nessas inovações, né? É muito legal isso. E, Roberto, quando a gente fala de jornada digital, e aí pensando já na parte do e-commerce, enfim, tem algo hoje que é um grande calcanhar de Aquiles assim, da indústria, além das... No passado eu lembro que era muito o chargeback, né? Acho que hoje em dia já é algo mais controlado, né? Corrija se eu estiver errado. Ainda tem. Tá. Ainda tem, porque o nível de... Né, o percentual de tokenização no Brasil, ele, por incrível que pareça, ele ainda é baixo. Então, a gente tem um grande trabalho para fazer para os próximos anos, pensando em 100% de tokenização dessas transações. A parte de segurança também é muito importante, que eu comentei, né? Tem pessoas, tem varejo que ainda... Varejo, não só varejo, mas, enfim, indústrias que ainda veem investimento em segurança como uma despesa e não como um investimento. Então, sim, realmente, essa parte de segurança é algo que nunca vai deixar, né, de precisar investimento. E chargeback ainda continua sendo um ponto super importante na tratativa. Se você não está de olho, se você não se inova, se não implementa todas as inovações que, inclusive, a gente traz aqui para o mercado, você acaba, sim, estando mais exposto à fraude. E ainda com certeza, um ponto relevante, mas que tem reduzindo aí, que vem reduzindo ano após ano, e a gente vem trabalhando ali bem em cima para que os números sejam bem controlados. Sim, sim. E até mesmo, né, o próprio 3DS é algo que ajudou bastante, né, essa parte de chargeback, principalmente no mundo virtual, né? Sim, tem o 3DS, a gente tem uma série de outros produtos e serviços também que usam bastante inteligência artificial, que eu brinco que é inteligência artificial para combater a inteligência artificial também, porque esse é um ponto super importante. A gente está se beneficiando, né, de inteligência artificial, mas também, obviamente, tem coisas que não são tão boas, que acontecem através da inteligência artificial. Então, é importante estar sempre up-to-date nessa parte de cibersegurança e combater AI com AI, né? Então, realmente, tem esse ponto que ainda é bem crucial. Roberta, e agora a gente está vendo aqui no mercado um novo produto que a Mastercard lançou recente, né? Que é o cartão acima do Black, né? Que é
eu posso chamar de altíssima renda? Isso, é o que a gente chama de affluent, né? É o World Legend. O World Legend. E a gente está vendo agora várias iniciativas, né, de vários bancos, enfim, né? Queria que você contasse um pouquinho, assim, qual que é a principal estratégia, né, desse movimento, se é muito mais para trazer mais exclusividade ainda, né, para um público de altíssima renda, tendo em vista que nos últimos tempos acho que a gente acabou tendo muita gente tendo acesso, né, ao Black, né, e isso acabou distanciando ali que realmente quem é o que precisa realmente de um tratamento diferente, né, vamos dizer assim. A gente lançou recentemente, né, o World Legend, e ele realmente é um nível acima do Black, tem benefícios exclusivos e tem um limite também de emissão que a gente delimitou, né, por emissor. Então, diferente do restante do portfólio, o World Legend, ele é... seletivo. É mais seletivo. Tá. Você precisa de um mínimo de investimento, você precisa de um mínimo de valor sendo utilizado, né, consumido ali daquele crédito por mês, para que você mantenha esse cartão ativo. E o que tem de mais, assim, na sua visão, né? O que você acha que é o mais legal desse cartão? Olha, tem muita coisa interessante, mas tem o sistema de ponto, que ele é bem acima do Black. Tem a passagem executiva, que você tem direito também, no caso, o teu acompanhante tem direito, então, quase que um compre um, leve dois. Então, tem muita coisa interessante. Tem, enfim, seguros, o concierge é maravilhoso. A gente tenta trazer experiências priceless, né? Praticamente priceless para os nossos clientes. E você acredita, Roberta, que vai ter um movimento assim de todo o emissor grande, vamos dizer assim, né, bancos e principais fintechs terem esse cartão assim de alta renda? Você acha que é um movimento natural? Olha, o que eu posso dizer é que tem muitos emissores que querem, mas nem todos vão ter, não tem como suportar ter a emissão desse cartão. Então, a gente realmente avalia muito bem, a gente é bem criterioso quando fala de World Legend e de emissão desse cartão, desse portfólio. Entendi. Bom demais. Isso é um cartão que a gente aqui, né, já tem escutado bastante, né, tem recebido bastante demanda, né, inclusive do próprio grupo nosso, assim, por tratarmos, né, de clientes de altíssima renda, né, e de fato a gente sabe que tem que ter uma experiência diferente. Porque se a gente lançar um cartão similar aos outros, de fato vai ser mais um na carteira, né? Mais um de metal e que vai ser mais um. E se a gente não criar realmente um mecanismo de preferência, né? Considerando, né, todo esse arcabouço que a Master já traz, não vai ter sucesso, né? Então a gente tem visto muita gente pedindo porque quer realmente se diferenciar, né? E ter uma jornada de exclusividade. Eu acho que o decorrer do tempo acabou ficando muita gente, né, com o cartão Black e acabou, por exemplo, você vai para uma sala de espera hoje e você enfrenta a fila, né? Então não tem uma experiência exclusiva por conta dessa questão de muita gente tem acesso, né? Isso é questão da economia ter melhorado, né? Enfim, da gente ter tido várias condições aqui de melhoria, né, da população para ter outro tipo, né, para ter esse cartão que é um cartão excelente, né? Vamos dizer, o Black é sensacional, né? Adicionalmente aos benefícios que o próprio cartão oferece, né, junto ao banco emissor, a própria Mastercard tem alguns programas bem interessantes. Então, a gente, por exemplo, tem o Surpreenda, onde a gente... cada transação vale um ponto, independente do valor. E aí você tem uma série de varejistas, empresas que dão benefício e você pode trocar aqueles pontos e não necessariamente você está utilizando os pontos do seu cartão junto àquele banco. Hoje a gente tem um produto que chama Offers, que eu consigo, via API, trazer todas essas promoções, essas ações para dentro, por exemplo, do app do emissor. Então, se ele quiser complementar o que ele já tem de oferta de benefício do cartão,
BAL, ele pode ainda complementar com essas ofertas que já estão negociadas no Offers. Então, a gente tem os próprios assets da Mastercard. Então, a gente patrocina diversos shows, esportes. Isso tudo também faz parte da nossa parceria, né? Obviamente, a gente não vai... A gente, Mastercard, dá direto para o cardholder, mas, obviamente, numa parceria, é muito possível de construir experiências únicas, experiências que esse cliente, por exemplo, do World Legend, ele não vai ter em nenhum outro lugar. E se ele quiser comprar, ele não vai conseguir. Sim. O priceless, de fato, é algo que dá para ver claramente que a Master usa isso com muita... do jeito que a gente realmente vê que não tem preço mesmo, né? As experiências são sensacionais, né? Essa ideia. É legal demais. E, Roberta, indo aqui caminhando um pouquinho para o fim, e aí voltando um pouquinho para o varejo, assim, porque é algo que a gente enxerga com um potencial absurdo e ainda tem muito espaço, né, para explorar e para ajudar os varejistas, né, principalmente a terem, né, essa linha de receita com serviços financeiros. O que você imagina que é a evolução do varejo nos próximos 5 anos, pensando nesse potencial de explorar serviços financeiros? Bom, o varejo ele está percebendo, né, ele já começou a perceber que ele tem muita oportunidade além, né, da venda somente dos produtos, né? Então, ele pode, sim, trabalhar com Embedded Finance, ele pode ofertar um cartão para o cliente dele, não somente para dar crédito, mas para fidelizar, como a gente bem falou bastante aqui. Sim. Então, acho que o varejo ele está começando a ter um outro olhar para o business dele, né? E o que eu comentei aqui antigamente, para você poder fazer isso, você tinha que ser muito grande, você tinha que ter uma estrutura própria, Sim. você tinha que tirar sua própria licença, e isso hoje já não é mais necessário. Verdade. Então, eu sou um pequeno varejista e eu quero ter o meu cartão, eu quero trabalhar ali com Embedded Finance, não necessariamente eu preciso construir isso sozinho, eu posso, sim, trabalhar com terceiros, com empresas robustas que já têm essa estrutura, já têm as licenças necessárias, já estão compliance às regras de mercado para poder apoiar nisso. Então, eu acredito muito nessa visão, né? Acho que está todo mundo caminhando agora para o Embedded Finance, que tem se ampliado, né, cada vez mais, e olhado outras receitas que não sejam só ali da venda daquele produto. Sim, sim. Você acha, na sua visão, então, assim, o Embedded Finance é a oportunidade mais clara que o varejo não está hoje aproveitando? Ou você acha que tem outra? Eu acho que tem algumas oportunidades, mas uma delas, para mim, que está bem clara, com certeza, é o Embedded Finance, né? E aí, não só pensando na ponta para o cliente dele, para o consumidor, mas ele dentro ali do ecossistema dele, né? É um pagamento para o fornecedor. Então, como que eu hoje digitalizo esse pagamento para o meu fornecedor? Como que eu ganho mais prazo, né, em relação a esse fornecedor? De repente, usando o trilho do cartão, não necessariamente pensando num cartão físico, mas num cartão digital, onde cada transação, eu tenho ali um tracking dela, eu consigo depois reconciliar isso tudo automaticamente, então eu já não preciso de um time para fazer essa reconciliação. Eu também tenho ali toda essa parte de fluxo de caixa que vai estar disponível para mim, ao invés de eu ter que pagar esse fornecedor ali ou na hora ou com 2, 3 dias de prazo, eu ter 30, 40 ou às vezes muito mais que isso de prazo para pagar um fornecedor, com certeza te dá um fôlego, porque aí você vende à vista mas paga prazo, né, o teu fornecedor. Então, você começa a trabalhar melhor ali o teu dinheiro. Você começa a olhar outras frentes e, de fato, se alavancar mais a tua receita. E aí, esse é um baita produto que eu tenho certeza assim, que poucas pessoas enxergam e veem como oportunidade, né?
Sim, é algo bem incipiente ainda no Brasil. Então, toda essa parte de transações B2B é algo que a gente, inclusive, está tentando ampliar o mais rápido possível. A gente sabe que existe toda uma construção de ecossistema, onde não é tão simples, mas hoje a gente já tem as ferramentas, a gente tem controle, a gente tem inteligência, a gente tem segurança, enfim. E tem toda a infraestrutura tecnológica dos nossos parceiros terceiros que nos ajudam nesse processo, né? Nos ajudam a implementar isso lá na ponta. E Roberta, assim, o que você, como se você pudesse dar uma dica, assim, uma recomendação para empresas que querem explorar mais todas essas iniciativas que a gente trouxe, né? O Embedded Finance, talvez ter o seu próprio cartão, enfim. Qual é a dica que você daria para que uma empresa, um varejo, enfim, tivesse toda essa estrutura integrada e conseguisse explorar, né, esse novo jeito, né, de ter uma sua própria fintech, vamos dizer assim? Primeiro, não tenha medo, né? Eu acho que nem eu comentei, tem muita coisa nova, tem muita coisa inovadora. Eu acho que procurem se informar mais sobre todas as estruturas que estão disponíveis no mercado. Veja a que se adeque mais, né? Tem o maior fit com o que você está buscando. E vá atrás desses parceiros para negociar. Então, se eu tenho meu negócio, eu, às vezes, não tenho a menor ideia de como que eu vou estruturar não só a minha parte, né, de emissão de cartão, mas por trás disso, como que eu vou dar crédito? Eu não tenho expertise. Tem diversas empresas que têm expertise no mercado e que conseguem te prover. Obviamente, umas melhores, outras, né, não tão melhores assim, mas tem que olhar com cuidado e com certeza vai ter uma opção que faça sentido. Então, por exemplo, a própria Azify, né? Eu sei que faz muito bem isso. Sim. Obrigado por recomendar, gente. Roberta, queria te agradecer. Obrigado demais aqui pelo bate-papo, super enriquecedor e você trazendo toda essa visão, né, da Mastercard para a nossa audiência. Mastercard, que é um parceiro super importante aqui da Azify, né? A gente emite, né, cartão Mastercard para os nossos clientes. E para encerrar, Roberta, queria que você deixasse um recado, assim, do que você achar que faz sentido dizer para a audiência, não só pensando na vida profissional, na vida pessoal, alguma coisa que você acha que seria legal você compartilhar com a gente aqui para encerrar. Te peguei de surpresa, né? Não, me pegou total de surpresa, mas acho que esse ponto que eu comentei com você de não ter medo, eu acho que serve para tudo, né? Eu acho que Verdade. Tem muita coisa nova acontecendo no mercado. Eu acho que eu procuro estar sempre me inovando, indo atrás de informação, estudando. Mesmo tudo que eu estudei ano passado, agora já está diferente esse ano. Então, acho que estudar, procurar estar se inovando, procurar estar sempre up-to-date com as coisas que estão acontecendo, vão te ajudar não só a gerir melhor seu negócio, a trazer mais inovação, a ter novas ideias, mas também até prever, né, possíveis erros ou ajustes que você, né, de coisas que você está fazendo agora que poderia estar fazendo melhor. Então, eu, Roberta, particularmente, estou sempre procurando me inovar, estou sempre procurando saber quais são as novidades. E eu acho que é importante você também, depois de olhar tudo isso, entender que tem algo que faça sentido para a tua empresa, não ter medo de tentar aplicar. Faz um piloto, faz, às vezes, uma coisa pequena, e aí depois expande. Mas quem normalmente, né, quem não deve, não tem aquele... Importante é começar, né? Então, o importante é começar e não temer, enfim, ir de cabeça em algumas ideias inovadoras. É isso, né? Começa, depois melhora, né? O primeiro vai ser ruim, depois vai melhorando e vai embora, né? E aí até que acha, né? É coragem mesmo para seguir, né?
Com certeza. Roberta, obrigado demais. Obrigada a você, super honra de ter Gustavo. aqui, ter encaixado esse espacinho aqui para falar com a gente. Sei que sua agenda é super corrida, mas uma honra, né, ter vocês aqui primeiro, né, ser parceiros da Mastercard e, obviamente, contar com a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço o convite e agradeço a parceria da Azify. Obrigado, Roberta. Pessoal, esse foi o episódio que a gente trouxe aqui todo o contexto sobre a Mastercard com a Roberta Vale. Mas sigam a gente aqui nas redes sociais, enfim, né, no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai ser legal, principalmente com os varejos, com tantos insights aqui que a Roberta trouxe. E a gente se vê no próximo Azicast. Obrigado, tchau, tchau.